apaixonar crianças, professores, adolescentes? De onde veio? Veio da necessidade de contribuir para a educação? Não, você foi lá na minha infância agora. Assim, nós fomos aqui nessa lógica que você diz aqui, de como nós nos conhecemos, nessa pauta do socioemocional, né? Essa pauta do socioemocional, ela é muito forte. Toda a vida foi muito forte, particularmente na minha vida. Quando a gente passa a estudar isso dentro da BNCC, traz um histórico de linha do tempo na vida, né? Porque eu fui uma criança que eu custei ler, eu tive dificuldade, eu não fui tão rápida para leitura, eu sou filha de pais divorciados, então eu passei por aquele processo que a maioria das nossas escolas tem, né? Que são filhos de famílias desestruturadas, né? Eu não gosto muito desse termo desestruturados, porque às vezes tem até família que está ali, pai, mãe, filhos, e não está tão estruturado, mas assim, no sentido de eu não tive um pai meu pai saiu de casa quando eu nasci, né? A minha mãe cuidou de nós 3 filhas e teve que ser uma criação mais rígida, porque imagina 3 meninas, né? Criando filhos sozinho. Então, o emocional já era, não o emocional, o afeto já era diminuído, né? Porque o processo de pais separados, divórcio, imagina isso há 40 anos atrás, né? Então, esse tema já foi um tema muito forte na minha cabeça. Eu era muito chorona na escola, né? Então, assim, eu custei aprender, eu chorava muito. E naquela época, levada demais. A minha mãe também tinha aquele processo para aquela criação ser boa para ela, tinha que ser rígida. Então, eu fugia para a escola. E eu ia para a biblioteca da escola. Então, Fugia para a escola, eu fugia para a escola. Fugir para a escola. Eu fugia para a escola. Então, eu estudava de manhã e eu voltava para casa, almoçava. As merendas não eram as merendas que eram hoje, né? Eram aquelas merendas ruins, né? Porque hoje mesmo nós fomos nas escolas. O que é isso, as merendas das escolas, né? É um almoço, é um lanche maravilhoso. Mas assim, a gente eu voltava, almoçava na escola e corria, eu almoçava em casa e corria para casa, para a escola de novo. E lá tinha uma biblioteca gigante. Eu era muito pequititinha, né? A biblioteca nem era tão gigante que ela tá lá do mesmo jeito. A escola que eu estudei tá lá até hoje, tem mais de 100 anos. E tinha uma almofada gigante e eu ficava ali. E naquela época apareciam vendedores de livros. Você lembra? Você participou dessa fase? Aí eles entregavam os livros para as crianças, né? E davam um bilhetinho para o pai comprar, não era assim? Uhum. E aí, no outro dia, quem trouxesse o dinheiro, comprava o livro. Quem não tinha o dinheiro, não comprava o livro. E era difícil, porque assim, naquela época, minha mãe até fazia de tudo. Não era sempre que ela comprava os livros, mas tinha vez que ela comprava e eu ficava feliz, mas eu ficava triste porque a coleguinha não ganhava. Da outra vez era a coleguinha que ganhava e eu chorava porque eu não ganhava o livro, né? E eu ficava naquela história, né, de dizer assim, quando eu crescer, eu quero dar livros para as crianças na escola, sem elas precisarem comprar. Ficava pensando sobre isso, né, porque o livro, na minha cabeça, antes de estudar, antes de ir para a área da psi e fazer o doutorado em psicologia social, que a minha tese ela está muito voltada para essa área do socioemocional. Muito antes disso, eu já sentia que a leitura fazia bem. Que a leitura, naqueles momentos que eu não estava tão bem, eu ia para a biblioteca e eu me sentia bem, né? Eu não sabia que eu estava me sentindo bem por causa dos livros, mas eu fui aprender isso mais tarde. Então, fui crescendo, fui estudando, né? E fui lendo sobre isso. E essa coleção foi muito interessante, que eu desenhei essa coleção, escrevi, porque quem desenhou foi o Oliver, um amigo meu. Eu escrevi a coleção toda e montei tudo num cartolina, igual o professor, né, faz e tal. E aí o Paulo olhou e falou, ele é gestor de projetos, ele falou, não, isso aqui dá para fazer um projeto com certeza para entregar nas escolas. Eu falei, poxa, então é aí. Né? Então, o começo, né, dessa proposta
de pensar no livro foi uma coisa pessoal, de um sonho de infância, de ir nas escolas, fazer isso que a gente estava fazendo hoje. Hoje, quando você pegava o livrinho e mostrava para as crianças, eu ficava filmando e vibrando, eu estava vibrando mais do que as crianças, né, em alguns momentos. Porque o meu sonho sempre foi esse, né, de ver a criança podendo levar o livro para casa, né? Porque, por exemplo, outro assunto que a gente vê muito aqui em Divinolândia, aqui todas as escolas têm livros, têm biblioteca, mas muitas cidades não têm, né? E às vezes o pai não é porque ele não tem dinheiro, é porque não tem o hábito de comprar o livro para a criança em casa. Então isso tudo ficava mexendo muito comigo. Aí veio a BNCC. Antes disso, a gente já tinha os DCNIs, né? As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que falava muito sobre essa relação da leitura com as questões emocionais. E aí veio a BNCC e ela reforça tudo isso, né? Ela traz assim, não adianta ensinar só a ler, escrever e fazer continha. Tem que ir para o mundo da imaginação. Hoje, fantástico, não posso deixar de dar os parabéns pelos mascotes, né? A gente tem como indicação sempre nas nossas formações que os professores façam os mascotes de turmas, né? E vocês aqui fizeram por escola, né? Democraticamente. Eles fizeram a eleição do mascote, né? É, sensacional. Então hoje uma menininha falou comigo, porque nós fomos na última escola, que o mascote deles era a elefante, né? A Bilu. A Bilu. E aí, eu sei que a arara é lá de São Domingos. Monsenhor Domingos. Então, ela me puxou assim para me contar que ela sabia de onde era. Isso é regionalização. Isso é um trabalho que não é só o brincar, o bonito, o belo. Não, é raciocínio lógico, é interpretação, é contextualização. Isso tudo contribui com a alfabetização. É um encantamento. É um encantamento. E o cérebro, ele só aprende se ele se emociona. Se ele não se emocionar, ele não aprende. Então, se a criança entra na escola e ela não gosta da escola, ela não gosta da professora, ela não gosta do motorista, ela não gosta de nada que ela viu ali, o cérebro dela emocionou. Criou uma emoção ruim, mas emocionou. Então, o que ela aprende? Não gostar daquela escola, não gostar de estudar. Agora, quando ele chega e a escola tem todo o encantamento, a professora, motorista, o pessoal da cantina, o pessoal da limpeza. Hoje mesmo nós fomos em todas as escolas, né? Todos nos receberam tão bem, as crianças. Você percebe que é uma coisa natural. Não é só porque era hoje. Né? É natural. As escolas alegres, as pessoas felizes, encantadas. Todo mundo vibrando com o Tigrão, vibrando com o Ted, todo mundo vibrando com aquilo. Percebi, você não teve dificuldade nenhuma em chegar nas escolas e quem vai vestir os personagens? Não teve, né? Tipo, isso não é normal. Para quem está vivendo, vocês acham que isso é uma coisa corriqueira. Mas a gente que visita muitas escolas e muitas cidades, a gente tem um olhar mais apurado para as coisas. Então, a Vanderlane chegando nas escolas, precisa de 4 aqui profissionais para vestir os personagens. Aparecia, do nada. E aí os profissionais, uma hora era motorista, outra hora professor, outra hora da cantina, outra... Que fantástico. O motorista nosso vestiu, foi o Tigrão. E as crianças, ele fez tão bem, né? Ele fez tão bem, dançou com o Tigrão lá. E as crianças ficaram encantadas, maravilhadas com o Tigrão. Então, assim, é o motorista que veio, né? Contribuir com a gente e contribuiu de uma forma, assim, muito bacana, muito intensa. Ele conseguiu promover esse encantamento pelas crianças, de observar e falar assim, eu vou escrever sobre o Tigrão. Porque a motivação foi essa, né? Sim. Vocês, crianças, podem ser escritoras. Então, eu vou escrever sobre o Tigrão. Então, é isso mesmo, né? E na escola, nós passamos, eu esqueci o nome lá, é da Monsenhor também, né? Que a hora que nós estávamos saindo, já tinha criança mostrando o caderno que já tinha voltado para a sala e feito uma produção
com o Tigrão. Sobre o personagem, Sobre né? o personagem. Por causa desse encantamento, né? O cérebro, ele emocionado, ele aprende melhor. É diferente de quando você força um menino a aprender algo. E o encantamento faz essa aprendizagem acontecer. Isso, hoje, nós chamamos de socioemocional, né? Muito bacana.